Acabamos de receber um novo quadro chinês de carbono, mas esse é de qualidade. Vocês vão ficar impressionados com os números de peso, preço e acabamento. Vou fazer o unboxing e mostrar tudo para vocês. Depois montamos a bicicleta completa e testamos. Depois disso, encontrando baús e coisas da Tina Jones, está tudo super bem guardado. O que temos aqui é o modelo Shuttle SL da marca Avenger, um quadro de estrada com perfil de escalador, como vocês podem ver, homologado pela UCI. Com algum trabalho aerodinâmico no tubo de direção, mas depois, mais adiante no texto, vamos entrar mais a fundo nisso. E como vocês podem ver, não vem só o quadro, mas temos o kit completo, porque também está o garfo, o cockpit, o canote e toda a parafusaria. Quanto aos acabamentos, olha, sempre é complicado falar de acabamentos quando já temos o quadro finalizado e não podemos ver as seções do quadro. Não, mas tem um teste do algodão que sempre é interessante fazer, que é basicamente passar o dedo pela parte interna, por áreas não pintadas, não expostas e internas até onde conseguimos alcançar, né? Quanto mais rugoso, mais poroso for o quadro, pior a qualidade, poderíamos dizer assim. E a verdade é que passando o dedo aqui dentro, em toda a parte do tubo do selim, está super liso, super liso. Ou seja, no nível de marcas ocidentais, perfeitamente. Aqui na parte da região do movimento central, talvez tenha um pouquinho mais de rugosidade, sem chegar a ser poroso. Mas a verdade é que é muito parecido também, como eu disse, inclusive, olha, colocando meu dedo chega até dentro do tirante é tudo bastante liso. Ou seja, nesse sentido está bom, talvez no tubo de direção tenha um pouquinho mais de sensação de que faltou fazer um último polimento ali. Mas mesmo a olho nu, não acho que esse quadro, pelo que posso perceber desse jeito, com esse método tão arcaico, não tem nada a invejar a um quadro ocidental, de qualquer marca reconhecida que possa vir à sua cabeça. Os lugares típicos onde os fabricantes também costumam falhar, especialmente os da China continental que ainda não têm muita experiência, geralmente são nos acabamentos do quadro, como os encaixes dos parafusos. Aqui, como vocês podem ver, a transição do carbono para o metal dos encaixes está muito bem feita. Inclusive aqui tem uma pequena protuberância, como se esse encaixe de metal saísse para fora acompanhando o formato do carbono. Não se nota descascamento de tinta. Apertando os parafusos poucos riscos a... área onde deve ficar o conjunto de parafusos do Salem A. É. Vocês acham que parece ter afinidade por ser de uma marca ocidental? Às vezes, há até pedaços de plástico que ficam depois de colocar os moldes, pressionar o carbono dentro e passar pelo forno e tudo mais. Às vezes fica como uma rebarba de plástico de alguns dos elementos que eles colocam. E aqui está tudo em ordem de funcionamento, não sei, interessante. Por enquanto já adianto que isso não é aquele quadro chinês típico que a gente costuma considerar, talvez do AliExpress ou dessas plataformas que podem deixar muito a desejar, mas aqui realmente há muita qualidade de construção. Aqui vocês já podem ver ela montada, espetacular, né? Já eu conto como é o manuseio e o peso final depois de montada, que é incrível. A UCI provavelmente não vai gostar, pois acho meio ilegal, mas antes de tudo quero alertar vocês, beleza? Porque essa bicicleta, em termos de geometria, é importante considerar que ela tem um reach bem longo. E como vai ser uma bicicleta que dificilmente vocês vão conseguir testar porque não tem unidades de teste por aqui, pela Espanha,
eu aviso o que significa o reach longo. O reach é a diferença, a distância que existe entre o ponto de apoio do seu quadril, o bumbum e as mãos, beleza? E basicamente, se a bicicleta tem um reach longo, o que se tenta fazer é compensar com uma mesa mais curta, e o contrário também. Se o reach das bicicletas for curto, tenta-se usar uma mesa mais longa para que você fique perfeitamente posicionado em cima da bicicleta, beleza? Aqui o que vocês têm que levar em conta é isso, o reach dessa Avenger Shuttle SL é bastante longo. Eu digo isso para que você consulte um biomecânico, ou pelo menos tenha uma mesa com o comprimento adequado. Mas enfim, vocês podem ver que o guidão fica bastante afastado do que seria o ideal em comparação com uma bicicleta de outra variante. Essa bicicleta, não vou negar para vocês, é realmente incrível que uma bicicleta seja leve, pese muito pouco nessas circunstâncias. Isso traz muitos benefícios para subidas, comparável a outras bicicletas míticas de escalada pura, como pode ser uma Giant TCR que todos conhecemos. Comparada com uma Tarmac SL8 ou uma MBML, esse tipo de bicicletas, a Avenger está um passo acima na escalada. Não à toa, é preciso levar em consideração duas questões. A primeira de todas é que muitas marcas ocidentais às vezes fazem um certo mistério com os pesos, porque eles nos dizem o peso do quadro em um tamanho muito pequeno, ou o peso do quadro sem os parafusos, ou o peso do quadro sem a pintura, coisas desse tipo. Neste caso vocês vão ver o peso do quadro neste tamanho 54 já com a pintura e com toda a parafusaria, vocês vão ver que o peso é espetacular. Mas é que vem detalhes que nem mesmo marcas de altíssimo nível nos seus bolsos, modelos topo de linha ocidentais, vocês estão vendo? Como por exemplo a parafusaria, que neste caso é 100% de titânio, toda a parafusaria de série deste kit de quadro do Avenger é 100% de titânio. E não para por aí, os passantes, os eixos das duas rodas também são de titânio. Pesam quase nada, e já adianto, são detalhes de qualidade que muitos de vocês provavelmente entraram neste vídeo pensando: nossa, uma bicicleta que deve ser boa e ter um preço muito baixo, mas nesse caso é uma bicicleta chinesa de altíssima qualidade, com detalhes de altíssima qualidade, mas isso a gente vai ver depois. O preço talvez não seja o que vocês estão pensando para uma bicicleta chinesa, mas é com isso que vamos ter que nos acostumar aos poucos. Também ao fato de que o que vem da China também seja de altíssima qualidade e, portanto, o preço seja ainda mais competitivo do que o das marcas ocidentais, comparados com os seus modelos topo de linha, mas não tão baixos quanto. Do que vocês têm em mente, do que é o conceito de bicicleta chinesa. Descendo, a verdade é que é uma bicicleta fácil de colocar nas curvas, é muito simples traçar com ela nesse tipo de estrada, assim, com curvas e tudo mais. Ela passa uma boa sensação e, não sei, estou gostando descendo, ela se sente ágil subindo, é excelente, descendo é muito boa. Agora é hora de falar do ponto fraco desta bicicleta, relacionado mais à aerodinâmica do que ao próprio plano. Eu testei essa bicicleta com 2 jogos de rodas, um com perfil muito baixo, bem de escalada, e realmente quando eu ia para o plano, eu via que a bicicleta, poxa, eu conseguia colocar rapidamente a 30 km por hora, mas depois ela me exigia uns 20, 30 watts a mais para manter esses 30 km por hora. Que outras bicicletas similares? Quando digo similares, não me refiro a bicicletas aero, mas sim a bicicletas que atualmente podem ser consideradas de escalada ou polivalentes. Por exemplo, uma BMC Team Machine SLR, com a qual passei muito tempo, tem um trabalho aerodinâmico incrível. Na subida, ela não consegue encarar de frente a airbag, praticamente como uma aero. E, no entanto, com esta bicicleta, como eu disse, ela precisava de cerca de 2030 watts a mais para conseguir manter aqueles 30 km por hora. Que, por exemplo, naquela BMC que eu testei, para poder estar na mesma velocidade que com outras bicicletas. Isso não é nada científico, não é um estudo em túnel de vento, mas qualquer um que tem experiência testando várias bicicletas de estrada percebe rapidamente quando uma bicicleta se move com facilidade. Ela exige poucos watts para manter altas velocidades no plano, e quando não, e o caso desta bicicleta não é assim.
No site do fabricante eles mostram estudos de fluxo de ar e tudo isso. Mas bem, eu diria que é basicamente isso. A parte aerodinâmica me dá mais a sensação de que tem a ver com uma questão estética do que com um desenvolvimento aerodinâmico real, ou pelo menos foi assim que eu percebi. Digamos que atualmente podemos dividir as bicicletas de estrada em 3 categorias: aeropura, polivalente e finalmente uma terceira, que seria escaladora pura. Anos atrás, as marcas dividiam seus catálogos entre modelos de aeropura e escaladora pura. E agora, cada vez mais, as marcas estão criando as que continuam mantendo. 2 plataformas estão criando a aeropura e a polivalente, deixando a categoria de escaladoras cada vez mais vazia. Na verdade, lembro que a Giant é provavelmente, com a TCR, uma das poucas que ainda restam como escaladora pura. Bicicleta pensada única e exclusivamente para cumprir uma única função, muito bem, que é escalar. Pois bem, essa Avenger Shuttle Sally eu colocaria nesse tipo de bicicleta, que obviamente você pode usar em todo tipo de terreno, mas onde você vai notar mais a vantagem de usá-la em relação aos outros colegas, vai ser única e exclusivamente nas subidas e nas descidas. No plano você vai ter que sobreviver dentro do pelotão. Vamos falar agora de algo muito importante, que é o preço. Mas antes de irmos para os números concretos, deixem-me alertar vocês sobre uma circunstância que no caso da Avenger eu acho que é positiva. Porque quando falamos de bicicletas ou de fabricantes de marcas que vêm diretamente da China continental ou da República Popular da China, chamem como quiserem. A questão é que muitos desses fabricantes optam pela opção de venda direta, com as questões positivas e negativas que isso pode trazer. No caso da Avenger, na Avenger. Eles optaram por uma distribuição mais clássica, contando com um distribuidor na França que se encarrega de gerenciar tudo o que acontece na Europa. Pois, porque por um lado, quando geralmente aparece um distribuidor na jogada, os custos costumam aumentar, o preço final para o cliente, e nesse caso não é assim. Porque se vocês forem conferir tanto o site da Avenger quanto o da Dulight FR, vão ver que os preços são exatamente os mesmos. Então não há desvantagem em ter um distribuidor na Europa e, por outro lado, contamos com as vantagens teóricas de ter um distribuidor mais perto da gente. Isso obviamente é algo que eu não posso testar, porque não tive nenhum problema, nenhum pós-venda com o produto nem nada do tipo. Mas na teoria, pelo que conhecemos das outras marcas ocidentais que utilizam esse sistema, então vamos ter uma garantia real e executável, uma logística muito mais simples, porque no final o distribuidor fica muito mais perto da gente. Suporte técnico e pós-venda e, acima de tudo, o cumprimento da regulamentação europeia. Essas são algumas características que, quando há venda direta da China continental, acabam ficando ambíguas. Não ficam totalmente claras ou não nos garantem que estejam dentro do marco europeu. Depois, se houver algum problema, talvez a marca tenha toda a boa intenção do mundo. Mas os processos são longos, pois no final o Equador precisa viajar até o outro lado do mundo e voltar. Enfim, não sei como outras marcas fazem isso, não, ou na verdade sei sim. Mas neste caso, no caso que nos interessa hoje com a Avenger, digamos que tudo isso está muito melhor resolvido por ter um distribuidor aqui na Europa. Vamos agora aos números. Dito isso, o preço do kit de quadro, que inclui tudo o que vimos no unboxing anterior, até mesmo o cockpit de carbono, é de 1.799 €. Enquanto a bicicleta completa na sua versão mais avançada com montagem SRAM Ready Access, a atual, com um peso teórico de fábrica de 6,2 kg, custa 6.789 €, é o topo de linha. Existem 3 modelos diferentes. Digamos que o mais acessível seria o que vem equipado com Shimano Ultegra D2, com peso de fábrica de 6,5 kg e preço de 4.200 €. Dito isso, que cada um tire suas próprias conclusões. Chegamos então à sua seção favorita, prós e contras dessa bicicleta.
Vamos começar pelas vantagens que eu encontrei: a qualidade dos acabamentos, o peso super competitivo, o preço super competitivo. Na minha opinião, a possível personalização em termos de medidas, por exemplo, do kit de quadro, personalização também em relação aos componentes. Quando estivermos falando de bicicleta completa, há bastante possibilidade de adaptar a bicicleta ao cliente final. Eu acho que a dirigibilidade é boa, tanto subindo quanto descendo. A bicicleta é previsível, é fácil de conduzir. Eu não comentei anteriormente, mas ela tem uma rigidez estrutural muito boa e uma rigidez lateral muito boa. Eu digo isso porque normalmente a ultraleveza em quadros desse tipo, pelo menos até agora, chineses e tal, também se traduzia em muito pouca rigidez. Em ter triângulos traseiros ou áreas da caixa do movimento central como se fossem muito moles. Não, e não é o caso de forma alguma. É uma bicicleta bem rígida, onde precisa ser, portanto, parte da sua reatividade ao subir também vem dessa rigidez. Destaco isso como ponto positivo que talvez não tenha citado antes no vídeo. E a questão de contar com um distribuidor europeu, que eu acho que é fundamental para uma marca distante de nós e que está apenas começando. Agora, no nosso mercado, como ponto negativo, vamos ver poucas opções de pintura. Ou seja, há 2 ou 3 modelos, 2 ou 3 cores e é isso que tem. Como eu disse antes, um ponto fraco em termos de condução e desempenho está claramente no plano, em comparação com outros modelos que poderíamos chamar de polivalentes. A estética ou branding eu coloquei como ponto negativo, embora seja verdade que, para mim pessoalmente, isso é muito subjetivo. A estética, as linhas do quadro, eu pessoalmente gosto. É verdade que o branding, como a cor dos logos escolhidos, o nome da marca, até mesmo o nome do modelo. Bom, para mim não transmite muita coisa, mas enfim, isso é uma parte mais subjetiva, deixo isso para vocês. E por outro lado, também é preciso considerar que, hipoteticamente, daqui a um tempo, se tivermos adquirido, quando quisermos vender no mercado de usados, provavelmente em relação a marcas mais reconhecidas, vai ser mais difícil de vender. Ou, no mínimo, a valorização dela vai ser pior no mercado de usados. A pergunta de 1 milhão então: essa Avenger Shuttle SL pode ser comparada com uma Specialized S-Works Tarmac SL8. É a E8 e eu pego a Tarmac, que é a E8 como referência, porque de certa forma dentro da indústria ela está ali como um estandarte do que é uma bicicleta de competição versátil para a estrada. Hoje em dia, gostemos ou não, ela é o espelho em que todas as marcas se miram, então é daí que vem essa referência. Pois bem, eu diria para vocês, na minha humilde opinião, depois de ter conseguido testar ambos os modelos, inclusive a SL7 na época, que claramente aquela pessoa que está focada em desempenho. Já não estou falando só de profissionais, mas também de semi-profissionais, de amadores, pessoas que todo fim de semana vão estar na estrada se arriscando dentro de um pelotão, competindo contra outros. Realmente acredito que esse tipo de pessoa vai buscar o ganho marginal, ter o máximo de watts disponíveis. Esse tipo de pessoa vai encontrar certa limitação na Avenger Shuttle SL em algum momento do percurso, como por exemplo pode ser nas retas. Agora, se você é uma pessoa que dentro do âmbito esportivo busca mais um enfoque recreativo, que é uma pessoa que sai no fim de semana com a bicicleta ou 2, 3 vezes por semana e que busca simplesmente uma bicicleta funcional que cumpra com a missão. Ou então, você também é daqueles que busca desempenho e procura uma máquina muito específica para render ao máximo possível em contrarrelógios. Subidas, nesse terreno em que realmente essa bicicleta se destaca, então eu acho que aí a balança vai ficando muito mais equilibrada. Para a Avenger Shuttle SL, isso seria em relação ao manuseio geral, desempenho geral da bicicleta. Agora, se fizermos um gráfico e compararmos os dados brutos de ambos os modelos, vocês podem ver aqui no gráfico. Na verdade, eu não duvido nem um pouco que a Tarmac SL8, até mesmo a SL7, dois modelos que pude testar de forma privada na época, sejam melhores. Bicicleta que a Avenger Shuttle SL. No geral, para mim, elas são bicicletas que dão um show. Momento Ashton e o dobro de boa em desempenho do que listar o dobro. Porque se vamos comparar as montagens mais top de linha que cada uma das marcas oferece, literalmente o topo de linha delas é metade do preço e o da Specialized é o S-Works. Mas a questão não para por aí, porque se formos comparar o kit de quadro de cada uma das marcas e o preço sugerido de cada um desses kits de quadro,
Levando em consideração que a Avenger também inclui o cockpit, coisa que não vem com a Specialized, estamos falando que o preço do kit de quadro da Specialized é 3 vezes maior que o da Avenger. Então, será que podemos nos perguntar realmente? Essa bicicleta é metade ou até 3 vezes pior que uma S-Works? Ou de outra forma, será que a S-Works é o dobro ou 3 vezes melhor em desempenho do que essa bicicleta? E é aí que eu digo para vocês que absolutamente não. Dito de outra forma, a diferença de preço não justifica a diferença de desempenho entre um produto e outro. Essa é pelo menos a minha opinião. Nem tudo que vem da China tem esse nível de qualidade, nem todas as marcas ocidentais cobram um preço tão alto por suas bicicletas. Agora, também não seria justo ficar apenas com os dados, porque no fim das contas as bicicletas não são só dados. E não é só a dirigibilidade, tem uma parte que vai muito além disso. Por quê? Pois, porque quando alguém está comprando uma S-Works, está comprando status, diferenciação, está pagando um intangível que a Avenger hoje em dia, vamos ver no futuro, mas hoje em dia não pode oferecer para o cliente que está buscando essa série de condicionantes que, como eu disse, são intangíveis, você não pode tocar. Quanto vale esse intangível? Realmente é difícil de calcular. Isso deveríamos perguntar para aqueles que estão dispostos a pagar esse preço por esse extra, não é? Mas para tentar deixar isso mais claro e fazer um paralelo talvez com o mundo dos carros, para tentar passar para vocês a ideia que estou tentando explicar, eu poderia dar um exemplo. Um Volkswagen Touareg e um Lamborghini Urus têm a mesma plataforma. Na verdade, pertencem ao mesmo grupo empresarial, ao grupo Volkswagen, e utilizam a mesma estrutura base. Claro, o Lamborghini Urus é um carro melhor, tem suspensões melhores, tem eletrónica, tem acabamentos melhores e assim por diante. Mas se olharmos os preços, o Volkswagen Touareg pode ser comprado a partir de 78 mil euros e o Urus aproximadamente a partir de 250 mil. Isso quer dizer que o preço do Urus é 3,21 vezes mais alto que o do Touareg? O Lamborghini Urus é 3,21 vezes melhor carro do que o Touareg? Provavelmente não, mas carregar o logo do touro da Lamborghini tem um peso extra no preço final. Porque para quem dirige, isso traz um status e uma diferenciação que você não consegue com um Volkswagen. Pois isso acontece exatamente igual entre a Avenger e a S-Works. São coisas que praticamente não são comparáveis quando entramos nesse âmbito de intangíveis. Bom, espero ter feito a comparação global mais completa possível. Tenho certeza que também pediram isso por mensagem privada. Vocês têm a parte técnica, têm a parte das sensações, do manuseio, têm os preços, os pesos e até mesmo a parte intangível foi avaliada. Agora aqui já depende de cada um de vocês, como clientes, como potenciais clientes, de alguma dessas bicicletas que vocês realmente valorizem. O que é que vocês mais valorizam para acabar escolhendo uma ou outra? Seja o que for, deixem nos comentários, me digam também. De 1 a 10. Que nota vocês dão para esse kit de quadro? E não se esqueçam de dar like no vídeo e compartilhar com todos os seus amigos ciclistas, para me ajudar a fazer o projeto crescer, trazendo mais inscritos para o canal. Então é isso, sejam muito felizes e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.